Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta segunda-feira, 17 de novembro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, programa Kairos Tempo de Graça, de número 968. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu grande amigo Michel Silva, o monstro São Paulino, grande Michel. E em nome do Michel, quero agradecer a toda a equipe da Rádio 9 de Julho pelo trabalho que a rádio exerce, né, em função da evangelização pelos meios de comunicação. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar e quero agradecer a você de uma maneira muito especial que está conosco. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua perseverança, pelas suas mensagens. Se você estiver participando pela internet, o programa vai ter 1 hora só. No rádio é 1h30 por causa das músicas. Na internet não pode pôr essas músicas. Então, o programa acontece tanto pela rádio, às 8 horas da noite, rádio, Facebook da Rádio 9 de Julho e YouTube da Rádio 9 de Julho. Então, esses 3 meios de comunicação são usados para apresentar o nosso programa. No rádio, é 1h30. No Facebook e no YouTube, 1 hora só. Se você não consegue participar do programa às 8 horas da noite, no YouTube e no Facebook, o programa continua gravado. Basta você acessar qualquer hora, depois das 8, que você vai ter como assistir o programa. Se você está acostumado a assistir o programa às 10 horas da noite, às 11 horas da noite, à meia-noite, não importa, vá para o YouTube, vai para o Facebook, e lá você vai participar do programa, assistir o programa, tá bom? Então, agradeço muito. Não esquece de dar uma joinha pela internet, mandar sua mensagem, mandar suas dúvidas. Se você quiser gravar uma mensagem para nós aqui, pelo zap da rádio, 3932-1600, 3932-1600. Então, estamos estudando a ação do Espírito Santo nos sacramentos. Na semana passada, nós vimos a semana inteira sobre o sacramento da Eucaristia, como é importante, né? Como é imprescindível para a vida da gente. Como a Eucaristia nos sustenta e sustenta a Igreja. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre alguns milagres eucarísticos. Isso é importante, viu, gente? Ter essa noção. Quando nós estudamos a Eucaristia na sequência normal do nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica, né? Porque, afinal de contas, nós estamos fazendo um resumo dos temas importantes para poder colocar as pessoas que estão chegando agora nesse horário novo do programa, mais ou menos nas mesmas condições para quem já participou do programa ou quem vem participando do programa há bastante tempo. O Kairos é um estudo que nós fazemos do Catecismo da Igreja Católica, foi feito durante quase 6 anos. Então, nós pudemos aprofundar bastante esse estudo. Todo esse estudo está guardado na Rádio 9 de Julho. Basta você acessar as páginas da internet da Rádio 9 de Julho, que você vai encontrar quase todos os Kairos desses 6 anos. Como o Kairos mudou de horário, ele era um horário mais tarde e passou a ser um horário mais cedo, muitas pessoas passaram a participar do programa. E nessas pessoas que passaram a participar do programa não tiveram a carga de informação que nós desenvolvemos sobre o Catecismo da Igreja Católica durante esses 6 anos. Então, eu achei por bem fazer um resumo dos pontos mais importantes debaixo da ação do Espírito Santo. Então, nós estamos fazendo um resumo amplo. A princípio ia ser um resumo menor, mas eu percebi que as pessoas gostaram demais desse formato de resumo, gostaram demais dessa forma como está sendo apresentado. Tanto as pessoas que já participaram, quanto as pessoas que chegaram agora, ou que estão chegando agora para o programa, que eu resolvi alongar um pouquinho mais esse resumo. Quando nós terminarmos esse resumo, nós vamos fechar o ciclo de estudo do Catecismo da Igreja Católica com a oração do Pai Nosso. Terminado o estudo do Kairos, o estudo do Catecismo da Igreja Católica, nós iremos começar a estudar a história da Igreja. Então, eu não sei quando nós vamos começar a estudar a história da Igreja. A princípio, nós já estaríamos estudando a história da Igreja. Mas como houve uma mudança na rádio,
e não foi por minha causa. A rádio, de tempos em tempos, faz uma mudança na sua grade de programação. E como o programa acontecia mais tarde e ao vivo, não foi possível mais continuar, nem nesse horário e nem ao vivo. Então o programa passou a ser bem mais cedo e gravado. Então realmente atingiu outras pessoas. Atingiram outras pessoas. Esse programa chegou a outras pessoas. Então vale a pena a gente fazer um resumo dos principais pontos que nós já estudamos sobre a ação do Espírito Santo, sobre o prisma do Espírito Santo. Nós já falamos sobre os sacramentos, estamos terminando o resumo dos sacramentos, já falamos sobre os dons do Espírito Santo, já falamos nesse resumo, já falamos sobre a ação do Espírito Santo específica em Jesus Cristo, na Virgem Maria, em São José e nos discípulos e nos apóstolos. E agora nós vamos terminando esse estudo, esse resumo sobre a ação do Espírito Santo nos sacramentos. Nós vamos falar um pouquinho da ação do Espírito Santo nos mandamentos. Tá bom? E aí a gente vai fazendo com que o resumo abranja os principais pontos que nós já estudamos. Serve para quem está chegando e é uma bela recordação e uma bela ajuda para quem já participou. Então, eu estou vendo o meu filho mais velho, deixa eu dar essa mensagem para vocês, rezem por ele, porque ele está prestando vestibular e ele se esforçou muito para poder prestar esse vestibular. Ele quer entrar numa faculdade de medicina, não particular, na faculdade do Estado, porque não tem como pagar uma faculdade de medicina hoje em dia. Pelo menos eu não tenho como. 12, 13 mil reais por mês não tem como pagar uma faculdade. Né? E não tenho ajuda que me possa vir de fora para me ajudar a pagar essa faculdade. Então eu peço que vocês rezem por ele. E agora no cursinho começaram as provas do vestibular. Ele está prestando o vestibular seguido. E esse mês, começou no mês passado, outubro, e esse mês de novembro é só revisão. Eles tiveram um ano de formação de aula e agora de outubro a novembro é só revisão. E eu percebi que fez muito bem, está fazendo muito bem para ele e para as pessoas, para os meninos e as meninas que estão fazendo o cursinho. Então essas revisões, quando bem trabalhadas, quando bem apresentadas, acabam sendo um belo reforço para a nossa formação. Tá bom? Então, eu quero dar essa satisfação para você, porque esse resumo, a princípio, eu tinha pensado em poucos temas. Mas como eu percebi que o povo gostou, que os ouvintes gostaram, que as pessoas que chegaram agora estão gostando, e as pessoas que participaram durante esse tempo todo também estão gostando, eu vou fazer um pouco maior esse resumo, porque realmente ajuda quem já está e ajuda para quem está chegando, tá bom? Então eu quero ver hoje com vocês, para a gente coroar o nosso resumo sobre os sacramentos, a ação do Espírito Santo nos sacramentos da Igreja Católica, eu quero ver com vocês alguns milagres eucarísticos. E é importante que a gente tenha essa perspectiva, né? Deixa eu ver aqui. O mapa eucarístico, né, do Carlo Acutis, ele levantou todos os milagres eucarísticos e deixou publicado para a igreja. Então, você acessando o YouTube, você vai encontrar os milagres eucarísticos que foram levantados pelo São Carlo Acutis. Então, para a gente ter uma noção, por exemplo, uma mulher chamada Marthe Robin, uma francesa, é um milagre eucarístico vivo. Ela se alimentou durante mais de 40 anos só de Eucaristia. A Teresa Neumann, na Alemanha, durante mais de 36 anos, alimentou-se só de Eucaristia. Então, veja como o poder da Eucaristia é imenso. Isso aqui está escrito na revista Jesus, das edições paulinas de Roma. Então, se você quiser aprofundar sobre essas duas mulheres que viveram só de Eucaristia, uma durante 20 anos e outra durante 36 anos, Marthe Robin e Teresa Neumann,
artigo está na revista Jesus, das edições paulinas de Roma. O escritor da matéria chama-se Antônio Gentili, e a matéria é de abril de 1983, páginas 64 a 67. Só para você ter uma referência. Então, é importante que a gente saiba buscar referências católicas. Então, o primeiro milagre eucarístico mais importante, não é o primeiro milagre eucarístico, mas o primeiro milagre eucarístico que eu vou trazer para vocês é o milagre de Lanciano, no ano 700. Então, veja, em Lanciano, que é uma cidade da Itália, no século VIII, ano 700, século VIII, o monge da ordem de São Basílico estava celebrando na igreja dos santos Degonciano e Domiciano, celebrando a missa. Terminada a consagração que ele realizava, a hóstia transformou-se em carne e o vinho em sangue, depositado dentro do cálice. O exame das relíquias, segundo críticos rigorosamente científicos, foi efetuado em 1970 e 1971. Veja, o milagre eucarístico aconteceu no ano 700. O celebrante, este frei aqui, esse monge, ele tinha uma dúvida profunda em relação a se realmente Jesus estava presente na Eucaristia. Veja como são as coisas. E Jesus, por pura misericórdia a este monge que estava celebrando a Eucaristia, e para toda a Igreja Católica, ele permitiu que o milagre de transubstanciação acontecesse de forma visível. Cada missa, o milagre de transubstanciação acontece. Ou seja, quando o padre celebra a missa e ele fala aquelas palavras que Jesus falou, isto é meu corpo que será dado por vós, isto é meu sangue que será dado por vós. E antes disso, ele suplica a ação do Espírito Santo para que o Espírito Santo possa transformar de forma milagrosa o pão em carne de Cristo e o vinho que está no cálice em sangue de Cristo. Toda a missa acontece esse milagre. Toda a missa. Só que nós continuamos a ver aquilo que se tornou carne de Cristo como pão. E nós continuamos a ver aquilo que se tornou sangue de Cristo como vinho. Então, o nosso paladar e a nossa capacidade de sentir o cheiro não captam a transformação que aconteceu. Nem a nossa capacidade visual. Nós não conseguimos ver que aquele pão se tornou carne de Cristo, que aquele vinho se tornou sangue de Cristo. A gente não consegue enxergar. Por milagre, neste dia, neste ano de 700, aconteceu que as pessoas puderam ver que aquele pão se transformou realmente na carne de Cristo, porque as pessoas viram o pão ficar carne e o vinho ficou sangue, literalmente. Pôde ser visto. O milagre que acontece, que a gente não consegue enxergar, passou a ser visível. Então, esse milagre eucarístico, ele é importantíssimo. Veja, aconteceu no ano 700. E este sangue e esta carne foram guardados pela igreja. A igreja guardou isso. A igreja manteve isso. E durante séculos, esta carne não estragou e este vinho e este sangue também não estragou. Manteve-se intacto. Veja, não é só a percepção visível de que o pão agora é carne de Cristo e de que o vinho agora é sangue de Cristo. Já é um milagre tremendo. Mas esta carne e este vinho não estragaram. Percebe? A ponto de, no ano de 1970, esta carne foi examinada por cientistas. E este vinho foi examinado por cientistas. Veja, muitos séculos depois, 700, 800, 900, 1000, 1.300 anos depois, esta carne não estragou e este vinho não estragou. A ponto de poderem ser examinados por cientistas.
Olha que coisa impressionante. Então, o milagre de Lanciano aconteceu no ano 700. 1.300 anos do nosso tempo, antes do nosso tempo. Então, veja, ele foi analisado, este sangue e esta carne foram analisados em 1970, 71 e outra vez em 1981. E tem aqui, pelo professor Odoardo Linoli, catedrático de Anatomia e Histologia Patológica e Química e Microscopia Clínica, coadjuvado pelo professor Ruggiero Bartelli, da Universidade de Siena. Percebe? Veja, então, a Igreja Católica, ela não tem medo da ciência. A Igreja Católica, ela não tem medo da comprovação científica dos milagres. Muito pelo contrário, ela quer essa comprovação. Ela busca essa comprovação. Ela não precisa dessa comprovação porque a Igreja vive da fé e da força da Eucaristia e da presença do Espírito Santo. Agora, para que o mundo possa reconhecer que aconteceu o milagre, a Igreja oferece essas espécies para ciência, para que a ciência possa examinar e perceber que não tem nenhum truque aqui por trás. Então isso é importantíssimo, gente. Se alguém tem medo de uma ação científica, não é a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela está aberta à ciência. Então veja, o milagre que aconteceu no ano 700, o pão, e toda a missa acontece isso, o pão se transforma na carne de Cristo, o vinho se transforma no sangue de Cristo. Só que nós não enxergamos essa transformação. Nós acreditamos que ela acontece, mas nós não enxergamos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e na sua infinita bondade, quis que acontecessem vários milagres aonde as pessoas percebessem claramente a transformação. Um desses milagres é Lanciano. Então, esta carne de Cristo, do coração de Cristo, e este sangue foram preservados durante séculos, 1.300 anos, a ponto de, no ano de 1970 e 71, esse sangue e esta carne foram, primeiramente, examinados pela ciência. E para comprovar este exame, em 1981, um catedrático da Universidade de Siena, um especialista, refez os exames. Veja, vou falar de novo. O professor Odoardo Linoli, catedrático de Anatomia e Histologia Patológica, e Química, e Microscopia Clínica. Veja, então, é um homem que tem um profundo conhecimento científico. Eu estudei na minha faculdade, eu estudei microbiologia, eu estudei microscopia, eu estudei bioquímica, química, eu estudei histologia, patologia. Então, esse catedrático aqui, esse professor, ele é mestre nisso. Ele fez mestrado em cima dessas matérias todas. Então, não é um cientista qualquer. Foi um homem e sua equipe, porque não foi só ele, um homem e sua equipe muito bem preparados, com ciência, vivendo na ciência, habitando num universo científico, professor mestre dessas áreas, é que examinou este pedaço de carne, um pedaço dessa carne e um pouco desse sangue. Veja, resultado da análise desses professores. Primeiro resultado: a hóstia é realmente constituída por fibras musculares estriadas pertencentes ao miocárdio. O miocárdio é o músculo do coração. Eu vou ler de novo. O que a ciência falou, não é o que a Igreja Católica fala. A Igreja Católica se sujeitou a permitir que a ciência estudasse o resultado do milagre de Lanciano. E o professor catedrático, mestre, a primeira conclusão foi essa. A hóstia é realmente constituída por fibras musculares estriadas pertencentes ao miocárdio. Segunda conclusão:
Quanto ao sangue, trata-se do sangue do grupo AB, sangue comum aos judeus. Este é também o grupo que o professor Pierluigi Baima Boloni, da Universidade de Turim, identificou no Santo Sudário, que é outro milagre que acontece dentro da igreja, que aconteceu dentro da igreja. O sudário é aquele pano de linho que envolveu Cristo, na morte de Cristo. Mas só que, quando Cristo ressuscitou, a ressurreição de Cristo deixou aquele pano que envolvia o corpo morto de Cristo, que agora ressuscitou, marcado com os efeitos da ressurreição. Então, é o milagre, é o Santo Sudário. Acho que você já ouviu falar no Santo Sudário. Então, aquele sangue que está no sudário de Cristo é do mesmo tipo que o professor aqui descobriu, sangue tipo AB, nesse milagre de Lanciano. Deu para entender, né? Terceira conclusão. Apesar de sua antiguidade, a carne e o sangue se apresentam com uma estrutura de base intacta e sem sinais de alterações substanciais. Este fenômeno se dá sem que tenham sido utilizados substâncias ou outros fatores aptos a conservar a matéria humana. Mas, ao contrário, apesar da ação dos mais variados agentes físicos, atmosféricos, ambientais e biológicos. Que coisa impressionante, né? Então, tanto o coração, tanto as fibras do coração, quanto o sangue foram guardados de forma intacta. Não colocaram nenhum tipo de conservantes nesse coração e nenhum tipo de conservante nesse sangue. Da mesma forma que aconteceu o milagre, e o resultado desse milagre, as fibras do coração de Cristo se tornaram visíveis, assim como o sangue se tornou visível. A igreja guardou esta relíquia maravilhosa, que é o coração, fibras do coração e sangue de Cristo, sem nenhum tipo de adição de conservantes. Não sei se você já percebeu, você que é dona de casa, você que trabalha com comida, uma das coisas mais fáceis de apodrecer é a carne. Eu faço a comida aqui quando a minha família toda vai, os meus filhos vão estudar, minha mulher vai trabalhar na escola, e eu fico sozinho aqui, meu consultório é dentro de casa, é no mesmo lugar da casa. Então, o que acontece? Terminado as minhas atividades da manhã, ou trabalho no consultório, ou trabalho em outro consultório, ou a gravação dos programas agora, eu vou lá e faço o almoço. Então, uma das coisas que eu tomo muito cuidado é com a carne, porque a carne apodrece de forma muito fácil. Eu não sei se você já percebeu que quando cai um pouquinho de sangue na geladeira, e se a gente não limpa, aquele sangue, depois de um tempo, empesteia a geladeira fica cheirando podre. Um pouquinho de sangue que caia na geladeira, ou um pedaço de carne que você esqueceu, sem temperar e sem estar congelado, aquilo apodrece rapidamente e o cheiro é muito claro. O cheiro a gente identifica de longe. Quantas e quantas vezes, não muitas, mas algumas vezes, eu abri a geladeira, veio aquele cheiro de podre, eu falo, ai meu Deus, caiu um pouquinho de sangue aqui na geladeira. Ou então, esqueci algum pedaço de carne, ou caiu algum pedacinho de carne que estava guardado. E dito e feito, você tira tudo da geladeira, desliga a geladeira, descongela a geladeira, lava a geladeira, aí você vê lá o sanguinho apodrecido e a carne apodrecida, que traz aquele cheiro fétido. Veja, nada disso aconteceu com a carne de Cristo e o sangue de Cristo. Veja que milagre impressionante. Atestado pela ciência. Aqui não foi só a ação da fé. Mesmo que a ciência não atestasse esse milagre, eu acreditaria. Mas a igreja ela é tão sábia, ela é tão maravilhosa, ela é tão dirigida pelo Espírito Santo, que ela ofereceu esse material milagroso para a ciência estudar. E a conclusão que a ciência chegou, 2 professores muito renomados, em anos diferentes, foi a mesma. Carne do miocárdio, fibras do miocárdio e sangue humano de tipo AB, comum aos judeus. Jesus era judeu. Veja, e não só isso, como também esta carne
foi conservada de forma milagrosa por séculos, da mesma forma que o sangue foi conservado de forma milagrosa por séculos. Veja, conclusão científica. Então, não é um milagre só da percepção visual do milagre que acontece em todas as missas, mas é a preservação, sem nenhuma substância que preserva, e este sangue se mantém intacto e esta carne se mantém intacta. Só coisa de Deus. Então, qualquer dona de casa, qualquer pessoa que trabalha com comida, entende perfeitamente o que eu estou falando. Eu mesmo, que não sou nenhum grande cozinheiro, já tive que lavar a geladeira por causa de sangue de carne. Percebe? Já tive que lavar a geladeira porque um pedacinho de carne caiu e estragou com o tempo e ficou aquele cheiro, mesmo dentro da geladeira, ficou aquele cheiro brutal. Você percebe? O sangue de Cristo se preservou de forma perfeita e a carne de Cristo se preservou de forma perfeita ao longo de séculos. Continua preservado até hoje. Então, veja, quando alguém fala da Eucaristia, aí você compreende que a Eucaristia não é um símbolo, não é uma representação, é uma realidade. Jesus presente em corpo, sangue, alma e divindade. Veja, vamos para outro exemplo. Orvieto, Bolsena, Itália, 1263. Outro milagre eucarístico. E a festa de Corpus Christi. A festa de Corpus Christi é a celebração em que solenemente a igreja comemora o Santíssimo Sacramento da igreja. Sabe, é quando a igreja, o Santíssimo Sacramento a Eucaristia é colocado num ostensório. O ostensório é sustentado pelo sacerdote, que está vestido de forma adequada, e passa pelo ostensório, o padre leva o ostensório pelas ruas da comunidade. Além da celebração eucarística, nós temos a Eucaristia sendo levada pelas ruas da cidade. É a festa de Corpus Christi. Acho que todos nós já participamos tanto da missa de Corpus Christi quanto perdi o nome, da procissão. Jesus vai sendo levado no ostensório, Jesus Eucarístico está no ostensório, o ostensório está ou em cima de um caminhão ou segurado por um sacerdote, e Jesus Eucarístico vai passando pelas ruas da paróquia. Acho que todos nós já passamos por isso. Então não precisa explicar muito, né? Então veja, é o único dia do ano em que o Santíssimo Sacramento sai em procissão às nossas ruas. Nesta festa, os fiéis agradecem e louvam a Deus pelo inestimável dom da Eucaristia, no qual o próprio Senhor se faz presente como alimento e remédio de nossa alma, como nós vimos durante a semana inteira. A Eucaristia é a fonte e o centro de toda a vida cristã. Nela está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, o próprio Cristo. A festa de Corpus Christi surgiu no século VIII. Olha aí o século VIII de novo. Ó. Na diocese de Liege, na Bélgica, por iniciativa da freira Juliana de Montcornolion, que nós já falamos um pouquinho sobre ela na aula passada. Em 1258, que recebia visões nas quais o próprio Jesus lhe pedia uma festa litúrgica anual em honra da Sagrada Eucaristia. Veja que coisa linda. Essa freira da Bélgica, da diocese de Liege, Juliana de Montcornolion, ela era uma mística. Jesus visitava essa freira. Jesus falava com ela, ela via Jesus. E o próprio Cristo pediu que a igreja estabelecesse no calendário litúrgico dela uma festa para celebrar a presença de Cristo na Eucaristia. O próprio Cristo fez isso. Aconteceu que quando o padre de Praga, da Boêmia, celebrou a missa na cripta de Santa Cristina, em Bolsena, na Itália, ocorreu um milagre eucarístico. Veja, então, Jesus estava pedindo para que houvesse uma festa em homenagem à Eucaristia. E aqui tem um milagre eucarístico que vai ajudar no estabelecimento dessa festa.
Esse padre Pedro de Praga, da Boêmia, celebrou uma missa na cripta de Santa Cristina, em Bolsena, Itália. Ocorreu um milagre eucarístico. Da hóstia consagrada começaram a cair gotas de sangue sobre o corporal após a consagração. O corporal é aquele pano que fica aonde fica o cálice, aonde fica aquela hóstia que o padre vai consagrar. Então, não sei se você já reparou, o padre ele recebe o cálice e em cima do cálice tem uma espécie de pastinha muito bem feita, cheia de veludo e tal, aonde é guardado vários paninhos. Então, o padre, quando ele vai começar a liturgia eucarística, ele recebe o cálice do acólito, do coroinha, tira daquela pastinha esses vários panos e coloca esses panos sobre o altar. E nesses panos ele deposita o cálice com o vinho e a patena com aquele pedaço de hóstia, ou com aquela hóstia grande, aonde ele vai realizar a consagração. E na consagração, Jesus se faz presente no corpo, que é aquele pão que vai se transformar no corpo de Cristo, e o vinho que vai se transformar no sangue de Cristo. Então, tanto o cálice quanto o vinho estão em cima de um pano branco chamado corporal, chamado corpóreo, chamado, aqui ó, corporal. Então está lá o cálice com o vinho e a patena com o pão em cima do corporal, que está em cima do altar. Então, quando esse padre começou a celebrar, quando ele começou a oração eucarística, que ele pediu a presença do Espírito Santo e começou a repetir as palavras de Jesus, porque é o próprio Jesus quem estabelece a Eucaristia, é o próprio Jesus que faz com que a Eucaristia aconteça. Então, veja, quando ele começou essa oração, isto é meu corpo que será entregue por vós, isto é meu sangue. Veja, da hóstia consagrada começou a pingar sangue. Diziam que isso ocorreu porque o padre também tinha dúvida em relação à real presença de Cristo na Eucaristia. O Papa Urbano IV, no ano de 1262 até 1264, que residia em Orvieto, cidade próxima a Bolsena, onde aconteceu esse milagre, aonde vivia, por sinal, São Tomás de Aquino, ordenou ao bispo Giacomo que levasse as relíquias de Bolsena a Orvieto. Isto foi feito em profissão. Então, o que aconteceu? Jesus aparece para a santa, para aquela vidente, para aquela mística, no ano de 700. E pede, no ano de 1258. 1258. E pede para que aconteça uma festa em homenagem à Eucaristia. E, ao mesmo tempo, acontecem esses milagres. E aí o Papa, ficou sabendo desses milagres, que da hóstia pingou sangue, ele pediu que levasse todo esse material milagroso para ele. Então, saiu de uma igreja e foi para outra igreja onde o Papa estava. E neste caminho, esse caminho de uma igreja para outra, foi feito em procissão. E aí o Papa veio ao encontro dessas relíquias que surgiram desse milagre eucarístico. Quando o Papa encontrou a procissão na entrada de Orvieto, pronunciou diante da relíquia eucarística as palavras Corpus Christi. Então, no ano de 1264, o Papa, através da bula Transitórios de Mundo, definiu que quinta-feira, após a oitava de Pentecostes, fosse oficialmente celebrada a festa em honra do corpo do Senhor. São Tomás de Aquino foi encarregado pelo Papa para compor o ofício da celebração. Que coisa linda, né? São Tomás de Aquino foi encarregado pelo Papa para compor o ofício da celebração. Que honra, hein? Que honra. Então, em 1290 foi construída a belíssima Catedral de Orvieto, chamada o Lírio das Catedrais, onde estão guardadas essas relíquias todas que deram início à
famosa festa de Corpus Christi. Bonito, né? É muito bonito. Então, vamos para mais um milagre eucarístico. Ferrara, 28/3 do ano de 1171. Você percebe que são anos muito antigos? Os milagres eucarísticos, eles são milagres que vêm acontecendo ao longo dos séculos. Porque ao longo dos séculos, a Eucaristia também vem sendo atacada. A Eucaristia também vem sendo vilipendiada. Quantas e quantas pessoas hoje em dia não acreditam mais na presença de Jesus na Eucaristia? Tanto católicos quanto os outros cristãos. Veja, Lutero, ele não acreditava de forma alguma na presença de Jesus na Eucaristia. Triste. Lutero foi 1500. Então, veja, ao longo dos séculos, a maior riqueza da Igreja Católica também tem sido muito atacada. Ao longo dos séculos, a Sagrada Eucaristia, que é a presença de Jesus em corpo, sangue, alma e divindade, vem sendo afrontada pelo ataque e pela dúvida de um monte de gente. Assim como foi no comecinho, quando Jesus instituiu a Eucaristia, quando Jesus falou que as pessoas, para terem vida eterna, teriam que comer o corpo dele e o sangue dele, e beber o sangue dele. João 6, como nós vimos na semana passada. Quando Jesus falou isso na frente de um monte de discípulos, todos abandonaram Jesus, menos os 12 discípulos que depois se transformaram nos 12 apóstolos. Mas a maior parte dos discípulos que seguiam Jesus naquela época, ao ouvirem Jesus falar que eles teriam para ter a vida eterna, que comeram a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus, ficaram horrorizados com esse ensinamento de Cristo. E desde então, a Eucaristia vem sendo atacada brutalmente. Desde então. E é importante que você perceba que Jesus não se conforma com isso. Então, Jesus promoveu e continua promovendo vários milagres eucarísticos para ajudar a gente diante desses ataques brutais contra a Eucaristia. Então, a gente tem que ter este carinho para com Jesus e ter essa reverência para com a Eucaristia. A gente não pode brincar e ir para uma missa de qualquer jeito. A gente não pode se aproximar da Eucaristia para comungar Cristo presente de qualquer jeito. Nós precisamos desenvolver no nosso coração um amor profundíssimo por Jesus na Eucaristia. Um amor profundíssimo. Veja, aconteceu Ferrara, 28/3 de 1171. Aconteceu esse milagre na Basílica de Santa Maria em Vado, século XII. Propagava-se com o perigo da heresia de Berengário de Tours, que negava a presença real de Cristo na Eucaristia. Olha aí, tá vendo? Veja, no ano de 1088, as heresias daquela época atacavam a presença de Jesus na Eucaristia, assim como os protestantes depois lá em 1500. Então, para ajudar a igreja a não se perder diante desses ataques, porque a gente se perde. Se nós não temos uma formação mais profunda, mais amorosa, mais constante, quando a gente é afrontado por heresias, a gente corre o risco de cair nas heresias, porque as heresias, elas sempre são apresentadas com aparência boa, com aspecto de verdade, com uma lógica que leva as pessoas a acreditarem que aquele erro é verdadeiro. Porque não aparece como erro escancarado. As heresias, elas são propostas por pessoas muito inteligentes, influenciadas pelo demônio, pelo orgulho, pela vaidade, pela desobediência. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de padre, eu não preciso de comunhão, eu não preciso de confissão, eu não preciso de nada. Veja, essa tentação sempre existe. Então, veja, aqui, essa é uma das heresias Berengário, de Tours. Se Deus quiser, nós vamos estudar na história da igreja essas heresias todas contra Cristo e contra a Eucaristia. Então, é importante que a gente tenha essa capacidade de perceber. Veja, o padre
Pedro de Verona, com 3 sacerdotes, celebravam a missa de Páscoa. No momento de partir o pão consagrado, a hóstia se transformou em carne. Veja, Jesus vem em auxílio da igreja. Esta heresia que duvidava da presença de Cristo na Eucaristia era uma heresia importante. Tinha lá os seus adeptos. E se você deixa uma heresia continuar, essa heresia vai ganhando cada vez mais adeptos e vai tirando as pessoas cristãs do caminho correto. Deus não quer isso. Então, esse milagre eucarístico de Ferrara vem em auxílio para a defesa da doutrina da Igreja Católica em relação à presença real de Jesus na Eucaristia, porque essa heresia ia contra. Então, veja, no momento em que o padre Pedro de Verona estava celebrando a Páscoa, a hóstia se transformou em carne, da qual saiu um fluxo de sangue que atingiu a parte superior do altar, cujas marcas são visíveis até hoje, ano de 1171. Então, há documentos que narram o fato, um brevet do cardeal Migliori, em 1404, a bula de Eugênio IV, em 1442, e tudo isso foi analisado, veja. Mas a descoberta mais importante deu-se em Londres, em 1981. Foi encontrado um documento de 1197 que narrava o fato. Então, jorrou tanto sangue da Eucaristia, que manchou com o sangue de Cristo o altar onde a Eucaristia estava sendo celebrada, lá em Ferrara, em 28/3/1171. Veja como Deus é bom. Veja como é importante a gente conhecer história da igreja. Vamos continuar? Então vamos ver mais alguns milagres eucarísticos aqui, para a gente ter noção. Tem muitos milagres eucarísticos. Eu vou ver alguns com vocês. Porque é importante que a gente também pesquise, também estude. Carlo Acutis fez um levantamento desses milagres todos e ele deixou isso por escrito. Isso está guardado na igreja e tem acesso fácil pela internet. Se você pegar lá pela internet, buscar lá os milagres eucarísticos que Carlo Acutis levantou, você vai encontrar todos. É um monte deles. E é importante que a gente veja esses milagres, estude esses milagres, para que a gente possa ajudar os outros a realmente ter uma segurança maior em relação à Eucaristia. Por quê? Porque normalmente as pessoas que chegam na igreja estão começando, não têm ainda aquela fé poderosa que é derramada por Deus. Não, essa fé não foi desenvolvida no coração. Então essas pessoas estão sujeitas a muitas dúvidas. Eu falo isso porque eu trabalho com evangelização desde finalzinho de 91, comecinho de 92. Então, cada aula que a gente dá, cada turma que a gente pega, cada encontro que a gente faz, a maior parte das pessoas, 90% das pessoas que vão para esses encontros, para as aulas e para as formações, não sabe praticamente nada da igreja. Isso é uma realidade muito, muito triste, né? Então, quando você trabalha com evangelização, você percebe isso claramente. Você percebe que a igreja ela é muito mal vista pelas pessoas, de um modo geral, por culpa do mundo. O mundo quis fazer com que a igreja fosse mal vista para poder desprezar a igreja e para construir uma sociedade sem Deus. Então, como é que você constrói uma sociedade sem Deus? Se a sociedade que a gente vive foi uma sociedade criada sobre o cristianismo. Você tem que denegrir a imagem da igreja. Aquelas forças que querem construir uma sociedade ateia e materialista trabalharam de forma claríssima e científica para destruir a igreja, denegrindo a imagem da igreja. E junto com essa ação demoníaca, formou na sociedade um ranço contra a Igreja Católica. Então as pessoas quando chegam nos encontros, né, quando chegam para fazer parte, para estudar, para aprender, chegam carregando um monte
de ideias erradas e de preconceitos contra a Igreja Católica. Então, até a gente conseguir curar essas ideias erradas, consertar essas ideias erradas e permitir que esses preconceitos sejam jogados fora, vai muito tempo. Por isso a importância da gente apresentar esses milagres eucarísticos, quando nós estivermos evangelizando sobre a Eucaristia. Veja, a virtude teologal da fé me garante que Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade. Realmente, do fundo do meu coração, eu fico maravilhado de ver esses milagres eucarísticos, saber que eles existem. Por exemplo, a minha irmã foi viajar para a Europa justamente para conhecer igrejas onde esses milagres eucarísticos aconteceram. Uma vez ela foi para a Europa junto com a minha mãe, ela foi em várias igrejas na Itália, aonde esses milagres eucarísticos aconteceram e aonde essas relíquias, essa presença da carne de Cristo e do sangue de Cristo continuam guardados e preservados. Então, ela foi junto com a minha mãe, eu não fui. Sabe, eu acho lindo, eu acho maravilhoso, mas eu não preciso ver. A fé, a virtude da fé me garante que Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade. A virtude da fé que vem do alto, que veio no meu batismo, que foi confirmada na minha crisma, que cresce a cada Eucaristia que eu participo, que se torna mais poderosa a virtude da fé na minha vida de oração, na minha vida de sacramentos, a cada confissão que eu faço. Veja, eu não tenho essa curiosidade de ir ver. Se eu fosse ver, eu ficaria maravilhado, assim como minha irmã ficou maravilhada, assim como minha mãe ficou maravilhada. Pois elas fizeram uma viagem para a Europa para isso. Eu não fui. Veja, é a virtude da fé que me garante isso. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom, Deus é tão benigno, Deus compreende tão bem as dificuldades do ser humano, que Deus derrama milagres sobre nós, para nos ajudar. Para fazer com que a nossa fé, que no começo possa ser vacilante, vá se tornando cada vez mais firme, cada vez mais poderosa. Entende? Então Deus é bom demais. E Deus, ele, além de se doar para nós na Eucaristia, ele permite que nós possamos, através desses milagres eucarísticos, enxergar de forma claríssima o milagre da transubstanciação. Ou seja, o pão que tem a substância trigo deixa de ser pão e passa a ser carne. Só que a gente não enxerga, mas está acontecendo. Então, os milagres eucarísticos mostram aquilo que nós não enxergamos. Por isso é importante. Por isso a gente tem que aprender. Sena, Cássia, 1330. Veja, 1330. Hoje esse milagre é celebrado em Cássia, terra de Santa Rita de Cássia. Em 1330, um sacerdote foi levar o viático. O viático é a última Eucaristia que nós comungamos antes da nossa partida. Já expliquei para vocês nas aulas sobre sacramento. Então, o sacerdote foi levar o viático, que é a última Eucaristia, ele ia dar a extrema unção, a unção dos enfermos, que é também um sacramento, junto com o viático, que é a última Eucaristia que a gente comunga antes de enfrentar a morte. Só que, veja, esse sacerdote foi levar o viático ao enfermo e guardou esse viático de forma inadequada. Veja a falta de capricho, veja a falta de amor desse sacerdote em relação à Eucaristia. Ele pegou a Eucaristia, que deve ser guardada com todo o amor, que deve ser tocada com toda a reverência, que deve ser tratada com toda a reverência possível. Ele pegou a Eucaristia e colocou debaixo, dentro do livro. Veja, dentro do seu breviário, para levá-lo a um doente grave. Ao invés de colocar num recipiente adequado, guardado de forma adequada. Por quê? Por exemplo, quando nós vamos... Eu sou ministro de Eucaristia. Eu recebi a incumbência do padre Miquelino de me transformar em ministro de Eucaristia. Graças a Deus, na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, tem muitos ministros e muitas ministras de Eucaristia. Então, eu não preciso mais
trabalhar como ministro de Eucaristia porque eu dei espaço para outras pessoas. Eu fico na evangelização. Mas quando eu trabalhava como ministro de Eucaristia, quando eu participava da missão de ser ministro de Eucaristia, eu comprei um recipiente especial aonde eu guardo a Eucaristia e fecho direitinho e deixo ela bem guardadinha dentro de uma sacolinha que eu levo no peito, guardado aqui dentro. Então, minha mãe estava em casa aqui uma vez e ela não podia se mexer porque ela tinha quebrado a perna. Eu participei da missa como ministro e levei a Eucaristia para minha mãe comungar, dentro desse recipientezinho, bem guardado, bem limpo, bem digno, com todos, tem o sanguíneo também, guardado junto. Quer dizer, você tem toda uma estrutura para levar a Eucaristia para os outros. Porque você está carregando Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. Percebe? Então, o ministro de Eucaristia, ele tem que ter muita consciência do com o quem e com o que ele está lidando. Não é de qualquer jeito. Então, veja, um sacerdote que não celebra a Eucaristia de forma adequada, que faz tudo apressadamente, essa pessoa, esse sacerdote, perdeu a noção. Porque nós estamos diante de Jesus Eucarístico. Quando eu vou comungar, eu me ajoelho para receber a partícula consagrada. Eu não fico em pé e nem dou a mão. Eu abro a boca e fico de joelho. Eu recebo na minha boca de joelho. Veja, tem padres que não admitem mais que os paroquianos fiquem de joelho para receber a Eucaristia. Veja a que ponto a gente chegou. A falta de cuidado, a falta de zelo, a falta de percepção correta da verdade, da presença de Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. Na paróquia Nossa Senhora do Brasil, todo mundo se ajoelha para receber a Eucaristia. Só se a pessoa não tiver algum problema muito sério de coluna, ou de joelho, ou de quadril, que ela recebe a Eucaristia em pé. Mas na paróquia Nossa Senhora do Brasil, em todas as missas, todo mundo recebe a Eucaristia de joelhos. Percebe? Então, a estrutura da igreja é feita para isso. Para quando você for receber a Eucaristia, você esteja recebendo essa Eucaristia de joelhos, porque você está diante de Jesus presente em corpo, sangue, alma e divindade. Veja, quantas igrejas no Brasil fazem isso hoje? A reverência que nós temos que ter com a Sagrada Eucaristia é total, porque nós estamos diante de Jesus. Sabe? Então, isso é uma das coisas que me chocam profundamente nos tempos em que a gente vive. Esta irreverência, tanto de sacerdotes ao celebrar a Eucaristia, ao consagrar a Eucaristia, como de ministrar a Eucaristia. Então, a gente tem que rezar muito, aprender muito e suplicar para que Deus tenha misericórdia de todos nós. Para que a gente volte a ter uma relação com Jesus Eucarístico de forma cada vez mais santa. Então, veja, esse sacerdote pegou a hóstia e colocou dentro do breviário para levar para o doente. É a hóstia, a última comunhão que esse doente grave iria receber. É o viático. No momento da comunhão, abriu o livro e viu que a hóstia se liquefez e, quase reduzida a sangue, molhou as páginas do livro. Então o sacerdote negligente apressou-se a entregar o livro e a hóstia a um frade agostiniano de Sena, o qual levou para a Perúgia a página manchada de sangue e para a Cássia a outra página onde a hóstia ficou presa. A primeira página perdeu-se em 1866, mas a relíquia chamada de Corpus Domini é atualmente venerada na Basílica de Santa Rita. Percebe? Então, esses milagres eucarísticos, eles não servem só para confirmar a nossa fé. Eles servem também para a gente reaprender a se relacionar com Jesus presente em corpo, sangue, alma e divindade na Sagrada Eucaristia, tanto para os sacerdotes quanto para os leigos. Por que a gente não tem... Veja, eu vou fazer aqui uma observação e não tome isso como uma crítica, nem como alguma coisa assim. Tem pessoas que entram na igreja de camiseta, de bermuda, de chinelo.
Tem pessoas que entram na igreja e vão em frente às imagens dos santos e ficam de joelhos e rezam, mas passam em frente ao sacrário de qualquer jeito. Passam em frente ao sacrário, é aquela casinha onde tem uma luz vermelha em cima e a hóstia consagrada está guardada. Então ela é o recipiente onde o sacerdote guarda o cálice, a âmbula, com as partículas que foram consagradas e que não foram consumidas. Então Jesus está presente naquelas partículas, em corpo, sangue, alma e divindade. Então, a adoração a Jesus eucarístico é feita em frente ao sacrário. Então, todas as vezes que eu passo em frente ao sacrário, eu me ajoelho. E as pessoas hoje em dia nem mais têm noção de que Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade no sacrário. Quando eu vou rezar a Jesus eucarístico, eu rezo de joelhos, porque eu estou na presença do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do Leão da tribo de Judá, daquele pelo qual tudo foi criado. Tudo foi criado por Cristo e em Cristo. Então nós estamos diante de Deus. O meu comportamento diante de Jesus na Eucaristia tem que ser o mais adorador e reverente. Adorador e reverente. A reverência a Jesus na Eucaristia tem que ser absoluta. Veja, o sacerdote, ao lidar com a Eucaristia, depois de consagrada, ele tem toda a reverência do mundo. Deveria ter. Nós, ao recebermos a Eucaristia, temos que recebê-la de joelhos, porque estamos recebendo Cristo. Veja, ao fazer a adoração eucarística, eu faço de joelhos, nós temos que fazer de joelhos. Quando eu passo diante do altar da igreja, eu faço uma genuflexão. Pelo menos eu abaixo a minha cabeça, porque o altar também é Cristo, porque Cristo, ele é o sacerdote, o altar e a oferenda, e a oferta. Então, nós precisamos resgatar essas verdades absolutas para o bem da humanidade. Sabe, eu não posso ir para uma celebração eucarística de qualquer jeito. Eu não posso ir para uma adoração eucarística de qualquer jeito. Eu não posso ficar diante de Jesus de qualquer jeito. Veja, eu estou diante de Deus. Então, essa irreverência, além de ser pecado grave, é um tapa no rosto da própria igreja. É uma forma de dizer para o mundo, eu não acredito na presença de Jesus na Eucaristia. Eu acredito naquilo que os protestantes falam, que aquilo é só um símbolo, é só uma imagem. Percebe? Então, esta reverência, esse respeito, esta adoração a Jesus eucarístico tem que voltar a ser absolutamente resgatada na Igreja Católica. Veja, quando eu não vou à missa se eu não tiver com uma roupa adequada. Veja, roupa adequada não é roupa cara, roupa de marca, roupa ostensiva. Não, é uma roupa adequada. Eu vou com uma camisa, eu vou com uma calça, eu vou com um sapato adequado, ou um tênis adequado, um tênis limpo. Se eu trabalho no altar, se eu sou um ministro eucarístico, eu tenho que estar vestido de forma melhor ainda. Eu tenho que ter uma boa camisa, uma boa calça, eu tenho que ter um bom sapato. Quantos de nós, ministros eucarísticos, que vão servir durante a missa, que vão de camiseta, que vão de tênis, que vão... Sabe, tudo bem, Jesus não vai ligar para isso. Jesus não liga para isso. Eu sei que Jesus não liga para isso. O que acontece é que o meu testemunho é um contra-testemunho. Se eu sou um ministro eucarístico que vou servir numa missa de tênis e camiseta, mesmo que eu ponha aquele avental ou que eu ponha uma proteção por cima, a minha postura não está dizendo que Jesus está presente de forma maravilhosa no pão e no vinho. Você percebe? Jesus não precisa disso. Claro que Jesus não precisa disso, mas a igreja, e nós somos igreja, precisamos.
Jesus não liga se você entra de calção ou de bermuda na igreja. Mas a igreja, nós como igreja, precisamos que nós tenhamos respeito, que nós tenhamos uma postura adequada frente a este grande milagre que toda a missa é, a transubstanciação. Jesus não liga, mas a igreja precisa. Os leigos precisam, as pessoas que estão distantes da igreja, quando vem um homem ou uma mulher vestidos de forma digna, ajoelhados diante do Santíssimo Sacramento do altar, recebendo a Eucaristia de forma silenciosa, profunda, respeitosa. Gente, isso é evangelização. Não é porque o padre não está nem aí, que o bispo talvez não esteja nem aí, que nós vamos viver desse jeito. Porque se eles estão no erro, nós não precisamos comungar com o erro deles, nem julgá-los. Mas nós precisamos ser testemunhas de Jesus na Eucaristia, tanto na recepção de Jesus Eucarístico, quanto viver uma vida movido por Jesus Eucarístico. Buscar a santidade, buscar uma vida plena em Cristo, se afastar decididamente dos pecados e da hipocrisia de uma vida dupla. Não é fingir que eu sou de Deus e me ajoelhar diante da Eucaristia. É deixar que o Espírito Santo mova o meu coração com tanto amor, com tanto temor verdadeiro a Deus, que é este amor tão grande que a humanidade deve ter por Deus. E a ojeriza a me afastar desse Deus. É isso que deve me mover diante de Jesus na Eucaristia. Então, veja, vestir de forma adequada Jesus não é no sentido de Jesus não liga. A igreja precisa. Nós precisamos ser testemunhas vivas, coerentes, da ação de Jesus na Eucaristia e da presença de Jesus na Eucaristia. Que Deus tenha profunda misericórdia de todos nós católicos e católicas, que não vivemos ainda de forma adequada com a presença real de Jesus em corpo, sangue, alma e divindade na Sagrada Eucaristia. Fiquem com Deus. Uma boa noite. E até amanhã, se Deus quiser.